Palmeiras supera as ausências, 9. Mesmo assim, não deixa de dar show e vencer. Time chega a 10 gols nos últimos 3 jogos e mesmo todo desfalcado, joga bem e se isola na liderança ao bater o Juventude por 4-1 pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Te conto tudo logo após a vinheta. Você está no canal do Guache, agradeço demais a sua presença, a você que é inscrito, que curte, comenta e compartilha, e você que ainda não é inscrito, peço muito que você nos dê essa moral e que se inscreva no canal. Bom, então hoje, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, então uma rodada que estava em atraso, veio agora para um momento do campeonato onde tem muito a ser disputado, né? Palmeiras ali disputando as primeiras posições, né? E o Juventude tentando sair do Z4, né? Então é um jogo que ganhou uma dramaticidade, uma importância muito maior, considerando agora esse momento que ele está sendo disputado, né? E se havia uma insegurança muito grande por parte de nós palmeirenses, e eu me incluo nessa, né, porque nós palmeirenses nos caracterizamos por essa questão de respeito absoluto ao adversário, entender que cada jogo é único, que é 11 contra 11, que não se conquista nada sem muita luta, você não ganha o jogo antes. É natural que encarássemos esse jogo tão importante com a mesma importância, com a mesma seriedade. Mas o que poderia fazer o gênio Abel numa circunstância onde você não pode contar com importantíssimos jogadores como Gustavo Gomes, como Kelvin, Emiliano Martinez, Aníbal Moreno, Ramon Sousa, Facundo Torres, Vitor Roque, Flaco Lopes e Lucas Evangelista? Como montar esse time? Como montar uma equipe ali competitiva? Bom, o que ele montou, o que ele trouxe a campo hoje, né, num estádio que estava uma verdadeira festa, né, hoje o estádio estava lotado, né, e acabou dando certo essa rodada anterior, porque acabou caindo no meio da data FIFA, o que deu um certo alento, né, foi um prêmio para a gente, né, diante dessa broxante data FIFA, né. Bom, então ele trouxe o Bruno Fix como volante, jogando lado a lado com o Andréas, que é sempre um grande prazer vê-lo jogando, né? Dá para notar o diferencial desse jogador, né? A dinâmica desse jogador, né? É muito bom mesmo. Então o Bruno Fux fazia ali lado a lado com o Andréas, recuava para fazer a saída de bola junto ao zagueiro, já que ele tem muito esse fundamento é muito forte, a saída de bola, né? Eu imagino que o Atlético Mineiro deve estar ali sofrendo muito por ter perdido um jogo assim, né? Então ele fazia aquele papel ali que o Aníbal Moreno sempre fez, muito bem feito. Já o Geai e o Piquerez se projetavam bem abertos no campo de ataque. Veiga e Felipe Anderson flutuava pelas beiradas, porque acabava fazendo uma triangulação ali com os laterais, uma dinâmica muito interessante, que pressionou muito ali o Juventude, né? E se aproximando sempre do Maurício, povoando toda aquela parte ali, né? Bom, então diante desse cenário que o Abel montou, se havia alguém inseguro, de novo, eu estava muito inseguro, essa insegurança, ela acabou se alterando muito rápido, acabou sendo ali um cenário bastante tranquilizador. Bastou a bola rolar, né, para que a gente visse o Palmeiras em campo hoje dar continuidade ao ótimo funcionamento que vem tendo ao atuar com a equipe completa. Percebemos que os padrões foram seguidos, que a qualidade técnica estava ali e o quanto é virtuoso esse excelente elenco que o Palmeiras tem. Então foi muito natural caminhar para esse placar de 4-1 que poderia ter sido muito maior. E pro Juventude? O que sobrou para o Juventude diante desse cenário? Bom, o Juventude acabou ficando ali no papel de vítima da vez, né? O Juventude, que é o dono da pior defesa do campeonato, só conseguiu ser minimamente competitivo a partir da segunda metade do segundo tempo. E com isso acabou evitando aí um placar mais elástico, né? Então o Palmeiras, com essa vitória, chega a 58 pontos, 3 pontos na frente do Flamengo, e o Palmeiras ainda tem 2 vitórias a mais, que é o primeiro fator de desempate, fazendo com que o Flamengo, para alcançar o Palmeiras, precise de pelo menos 2 rodadas. Já o Cruzeiro, para alcançar o Palmeiras, precisa de pelo menos 4 rodadas. Então isso acaba sendo muito, muito, muito importante mesmo para a gente, né?
O Palmeiras, desde o início, já se instalou no campo do Juventude. Juventude que tentou fechar, roubar a bola e sair em contra-ataque, mas não conseguiu colocar em prática, dado a eficácia da estratégia do Palmeiras. O Palmeiras colocou em prática o mesmo padrão que vem apresentando nos últimos 2 meses. E o Jandrei, né? Olha, se você tem o Jandrei do outro lado, já é garantia de pelo menos um gol. Mas, enquanto não aconteciam os gols, o Jandrei vinha bem, fez 2 grandes defesas, chute do Piquerez e chute do Maurício, né? Mas, aos 26 minutos, não deu para ele. E o Veiga que vem voltando bem, teve uma excelente participação, fez o primeiro gol. O Juventude se fechava, mas não conseguia neutralizar o trabalho dos meias do Palmeiras. E nem conseguia pressionar ali o início das jogadas. Ao Juventude restou apenas sofrer com essa pouca saída do ataque. Só conseguiu aos 35 minutos do primeiro tempo a primeira finalização com uma certa relevância, que foi um cabeceio do Gilberto, que foi por cima do gol do Everton. No primeiro tempo, foram 14 finalizações do Palmeiras em 49 minutos. Uma delas, apesar de fraca, ganhou o caminho da rede e recebeu muito significado. Bruno Rodrigues, depois de 2 anos de muita persistência, né, muita luta, muita batalha, muito empenho, muito foco, conseguiu voltar aos campos e fazer o seu primeiro gol. Ao receber uma bola escorada do Murilo, ele cabeceou e o Jandrei falhou ali de uma forma absurda, né? Absurda mesmo, né? E naquele momento, foi um momento mesmo de muita comemoração, todo o time, todo reserva, toda a comissão técnica foi comemorar junto com o Bruno Rodrigues, que além do gol teve uma excelente participação no jogo. Bom, no segundo tempo então, depois de 4-0, o Palmeiras reduziu o ritmo, né, deu uma reduzida no ritmo ali. O Juventude, que foi atropelado até os 10 minutos, ele veio com mais contundência, veio com bastante ímpeto nas jogadas. Eu acho que até colocou ali em risco a integridade física em algumas entradas, né? E aí com isso ele conseguiu o seu gol ali, fez o 4-1 num cruzamento do Nenê. O Rodrigo San, ele se antecipou, cabeceou, houve até um choque ali muito perigoso entre ele e o Everton. Ele ficou ali alguns minutos para poder se recuperar. A equipe médica até não queria que ele fosse mantido em campo, mas ele ali foi muito valente. Eu não sei até que ponto isso faz parte do protocolo, se poderia, mas ele permaneceu em campo e fez uma grande partida mesmo. Mas não conseguiu evitar ali esse placar, né? Bom, as trocas processadas pelo Abel foi o Alan e o Luigi no lugar dos Brunos, né? No lugar do Bruno Fux e do Bruno Rodrigues, e o Abel Ferreira pôde até lançar ali as crias da casa, né? O Eric Belé e o Luiz Pacheco, né? E finalizou ali com a entrada do Jefté. Bom, Palmeiras 4-1, mais 3 pontos para conta. Palmeiras abre 3 pontos, né, contra o Flamengo. E o Palmeiras tem um confronto com o Flamengo lá no próximo domingo. Só que no meio desse confronto tem Flamengo encara o Botafogo e o Palmeiras encara o Bragantino, né? O Palmeiras teve o clássico aqui regional que foi contra o São Paulo, ganhou. Agora o Flamengo tem o clássico regional lá que é o Botafogo, né? Então existe aí a possibilidade que o Palmeiras consiga mais uma gordurinha, né? Dado as dificuldades dos confrontos, o Palmeiras vai ter um jogo muito difícil contra o Bragantino, né? Vai ser no Allianz, mas pode ali conseguir uma vitória e o Flamengo pode ficar no empate, o que vai dar uma margem maior ainda pra gente, uma maior tranquilidade para a sequência do campeonato, tá bom? Vamos torcer para que esse cenário aconteça e que a gente tenha aí um fechamento de campeonato muito favorável a nós e que consigamos nos sagrar mais uma vez campeão do Brasil, tá bom? Valeu, grande abraço, muito feliz por essa vitória e até a próxima.